Olha a turma aí do Luiz Carlos. Ó, boa noite, meninos. Tudo bem? Tudo jóia por aí? Vocês estão sem microfone. Salva ele aí, Guilherme. Aí, então, boa noite, pessoal. Salva o velho aí. Boa noite, tudo bem, gente? Desculpa o atraso, hein, mãe? Opa, tranquilo, estamos lá, estamos começando agora. Então vamos que vamos. O negócio é o seguinte, vamos para agosto de 61. A gente está passando ali naquela sessão de dissertações espíritas, onde os espíritos trazem as comunicações ali, então são diversos temas que eles abordam ali, então está variando bastante. Acho até bacana, porque a gente vai navegando aí. E acho interessante também, porque ali aparecem vários espíritos conhecidos, né? Então, hoje a gente vai ver duas, se der tempo de ver duas, né? Nós vamos ver duas comunicações do espírito Erasto. Então, a gente também vai conhecendo esses espíritos aí, e a gente vê que ao longo da revista espírita, onde Kardec mais expõe esses espíritos, você vai vendo várias comunicações que são tidas por vários médiuns em vários lugares. Então, dá para a gente perceber quando muda, né, uma forma da outra. Então, se a gente prestar atenção, de pegar várias de Erasto, a gente vai ver que existe uma variação ali. Se pegar várias de Fénelon, a mesma coisa, mesmo Agostinho. Por mais que o fundo seja ali, dê para identificar o espírito, você vê algumas variações. E é disso que, de repente, aqui um pouco vai ser falado nessa primeira mensagem do Erasto de hoje, que vai falar sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura. Só que eu tenho que compartilhar, né? Senão a gente não vai ver. Soraya, você faz para nós, por favor? Faço. Não, peraí. Esse treco aqui não... Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Acho que assim fica melhor. Tá dando para ver? Tá. Então vamos. Obrigada. Agosto 1861. Da influência moral dos espíritos nas comunicações. Sociedade Espírita de Paris, médium, Sr. Dambel. Já dissemos que os médiums, como médiums, têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos, que seu papel é o da máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos entre pontos afastados da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o funcionário do telégrafo sobre o aparelho, isto é, assim como o tac-tac do telégrafo desenha, a milhares de léguas, sobre uma fita de papel, os sinais reprodutores do telegrama, nós nos comunicamos através de distâncias incomensuráveis que separam o mundo invisível do visível, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que vos queremos ensinar através do aparelho mediúnico. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e, por vezes, perturba a transmissão de nossas mensagens do além-túmulo. Mário, tem como subir um pouquinho, por favor? E, por vezes, perturba a transmissão de nossas mensagens de além-túmulo, por sermos obrigados a passá-las por um meio que lhes é contrário. Contudo, na maioria dos casos, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, ditados de alto alcance filosófico, comunicações de perfeita moralidade são transmitidos, às vezes, por médiuns pouco adequados a tais ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam, por vezes, através de médiuns que se envergonham de lhes haver servido de condutores. Em tese geral, pode-se afirmar que espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes e que raramente espíritos de pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores,
quando tem à mão bons instrumentos mediúnicos, numa palavra, bons médiuns. Muito bem, vamos dar uma passadinha nessa introdução. O que acontece aqui? Kardec vai colocar a condição do médium, né, como ele já fez em várias outras oportunidades, que a gente já passou por aqui, dentro dessa situação da comunicação, né, com o seu papel secundário. Então, o médium é secundário. O Kardec fazia a questão de repetir isso o tempo inteiro, né, até por conta da sua questão didática, né? Ele repetia o conceito de várias formas para que a gente pudesse compreender, e às vezes até hoje é difícil de compreender, né? Então, ele cuidava muito dessa exaltação do médium. Então, ele trazia, olha, o médium é apenas um instrumento, né? Então, a gente tem aqui o exemplo do Chico, né? Chico, muitas vezes, as pessoas tentavam exaltar a obra dele e ele falava, não, eu sou só um intermediário, eu não sou nada além disso. Então, ele passou a vida inteira fazendo isso, né? Tanto é que os direitos autorais das obras dele, ele nunca pôs a mão naquilo, né? Então, ele tinha plena consciência. Kardec está colocando aqui essa situação de uma maneira bem clara, bem visível para nós aqui. E como sempre didático, né, ele vai fazer essa analogia entre o médium, né, e a máquina elétrica que faz o telégrafo ali, né, que faz os despachos telegráficos, como ele chama aqui. Então, quer dizer, o espírito transmite lá, é só a máquina que pega o tic-tac ali, transmite pelo fio e recepciona do outro lado. Então, ele posiciona o médium dessa forma. E aí, aqui uma coisa que chama atenção é quando esse espírito coloca aqui, o Erasto, né, ele coloca aqui que eles se comunicam através dessas distâncias incomensuráveis, né, e o fazem a partir do quê? Do fluido cósmico universal, que é o transmissor do pensamento. Isso Kardec vai nos ensinar lá no livro dos médiuns. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem a ideia, né, alguns neófitos principalmente, têm aquela ideia de que o espírito tem que estar próximo para poder fazer a comunicação, né? E por várias vezes, Kardec e os espíritos vão nos explicar que não, né? O espírito pode estar lá, o que acontece com o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar até encarnado no mundo superior, e ele faz essa comunicação usando o fluido cósmico universal, que é esse veículo de transmissão do pensamento. Então, o médium vai trabalhar como esse aparelho, que vai receber essa comunicação e vai retransmitir aqui, né? Então, o que ele vai colocar aqui depois? Ele vai falar a respeito do ruído que existe. Então, ele continua nessa analogia falando que, muitas vezes, as condições atmosféricas atrapalham esse processo do telégrafo. E a mesma coisa acontece com a mediunidade. Então, ele está falando aqui da influência moral dos médiuns. Então, às vezes, o médium, por conta até da sua invigilância, ele vai criar o que a situação atmosférica adversa cria para a transmissão da mensagem telegráfica. Então, o médium vai atrapalhar essa comunicação, né, porque ele coloca aqui que ele vai atuar, né, deixa eu só achar aqui, ó, por um meio, vai passá-las por um meio que lhe é contrário. Então, se ele está, né, com a questão moral desestabilizada, né, se ele está ali invigilante, é contrário, ele vai receber um bom espírito com uma boa mensagem, é contrário àquele momento vibracional que ele está. Né? Então, ele atrapalha. O Erasto vai dizer aqui que, na maioria das vezes, eles conseguem contornar, o espírito de ordem mais elevada consegue contornar essa situação e usar esse médium mesmo. A gente sempre conversou, nos nossos estudos, até na época do presencial, lembra que a gente usava uma analogia da enxada? Né? Se eu tenho uma enxada amolada, é óbvio, ou se eu tenho uma lima, eu vou amolar a minha enxada. Né? Então, o nosso estudo, o nosso cuidado, enquanto médiuns, enquanto transmissores dessas mensagens, é usar, né, essa lima, que é o estudo, que é a prática, né, que é o desenvolvimento das virtudes, para amolar a nossa enxada, que é o nosso equipamento. E aí o espírito vem utilizar. Se ele pega uma enxada amolada, é ótimo, ele vai produzir muito mais. Mas quando ele não tem uma enxada amolada, ele trabalha com o que ele tem. Né? Então, é o exemplo que ele está dando aqui. Então, ele precisa fazer uma comunicação. Ele só tem aquele médium, ele vai com ele mesmo. Né? Então, e o espírito contorna, quando ele é de uma ordem mais elevada, ele contorna essa situação. Mas veja só, o contornar a situação não significa que ela é fácil. Se o aparelho está correto, a condição atmosférica está correta, no exemplo do telégrafo, a mensagem vai ser clara, a mensagem não vai ter ruído. No caso, se tiver uma questão adversa atmosférica, ou se o aparelho não estiver regulado, vai acontecer o quê? A mensagem vai ser mais difícil de ser transmitida e mais difícil de ser recebida. A mesma coisa acontece com a mediunidade, com os médiuns.
Então, aquele médium que está desestabilizado na sua parte moral ali, ele vai fazer com que os espíritos investam mais energia, mais esforço para poder passar a mesma mensagem. Então, é isso que ele está colocando aqui, né, a respeito dessa questão desse intermediário, né, que é um intermediário que exerce uma influência contrária àquela mensagem. Ele também adverte aqui para nós que o fato do médium ser um bom médium na questão moral, né, ele é vigilante, ele está atento, ele está, né, orando e vigiando e buscando se melhorar a cada dia, isso não impede que ele receba comunicações que até o envergonhem, né, e a aproximação de espíritos também. Ele é um intermediário. Então, muitas vezes não dá para ele ficar. Muitas vezes não, ele não vai ficar escolhendo o espírito, sobretudo nas comunicações espontâneas ali. E ele fecha esse parágrafo, essa introdução aqui, falando para nós que o semelhante atrai semelhante, né? Então, e que raramente os espíritos de pleiades elevadas vão se comunicar por aparelhos mal condutores. Então, se você tem médium suficiente, os espíritos dessas pleiades elevadas vão selecionar os melhores médios para se comunicar, os melhores aparelhos. É óbvio, né? É um investimento caro você trazer um espírito de uma pleiade superior para cá para passar uma mensagem, né? Então, a gente tem lá na nossa empresa, a gente dá suporte técnico, né? Então, às vezes, é uma briga nossa de 30 anos, que às vezes eu tenho um técnico sênior atendendo um cliente pequenininho e tenho um júnior atendendo uma usina de açúcar. E aí a gente fala, tem que inverter isso. E a gente fica brigando, né? Porque não é fácil fazer essa inversão por conta dos telefones. E no caso aqui é a mesma coisa, né? Eu gasto uma bala de canhão para matar um mosquito, né? E depois eu fico com a espingarda de chumbinho para matar um elefante. Então, quer dizer, o médium tem que estar preparado ali, apropriado uma quantidade adequada de médios, e aí essa sintonia vai fazer com que os melhores sejam selecionados por afinidade, né, natural, como ele está dizendo aqui, para passar essas mensagens, os de pleiades mais elevadas, utilizando, na medida do possível, os bons médiums. Então, ele começa trazendo essa introdução aqui. Algum comentário? Mário. Pois não, pode falar, Vera. É o seguinte, eu fiquei assim com um pouco de dúvida por conta nos estudos que a gente faz, os médiums, às vezes, comentam que tem que filtrar o que o espírito, lógico, mas é trabalho de desobsessão, tem que filtrar o que o espírito queria dizer, trocar por palavras mais amenas, mais... então, é isso aí que eu fiquei meio que, sabe, se o telégrafo passa normalzinho, como que nesse caso acontece ao contrário? O que ele está falando aqui, ele está fazendo uma analogia com a máquina, né? Então, assim, na medida do possível, o ideal é que o médium não interfira na comunicação. Em se tratando de espíritos inferiores, sofredores, né, confusos, às vezes irritados, aí já passa pelo controle do médium. Então, nós temos duas situações aí, né, Vera? Vamos pensar. Nós temos a situação do médium mecânico, daquele médium que não vai controlar. Então, às vezes, é aquele médium que não sabe nem o que aconteceu. Então, esse é mais difícil dele controlar. Apesar de que a gente, né, costuma dizer que quando ele quer, ele faz esse controle. Mas, né, ainda não é muito a minha área, mas o médium mecânico vai ser mais difícil. O médium intuitivo, no caso desses espíritos, que são os sofredores, os confusos, os que estão ali, de alguma maneira, descontrolados, é função desse médium fazer esse filtro, né? Porque senão você imagina. Então, não é isso que Kardec está dizendo aqui. Agora, que há esse telégrafo aqui, ele está dizendo, olha, você vai receber e você vai repassar. Mas não é por isso que você vai receber de um espírito inferior e vai repassar de maneira inferior. Senão você vai constranger o grupo, né? E também não tem sentido nenhum. E aí até, se possível, a orientação para aquele espírito, né? Para que ele se acalme, para que ele não use esse tipo de palavreado, enfim. Eu não sei, Marlene, está certo essa questão aí? Você que coordena Coen aí desde que o mundo é mundo? Ei, Mário, tem muita gente para ajudar aí. É o seguinte, né? Estou ouvindo você falar. O repertório é do médium. É isso que a gente tem que entender. O espírito dá a ideia. Às vezes ele começa com uma frase, com uma palavra, e, é claro, ele vai pegar do repertório do médium. Mas eu acho que então, Verinha, isso aí que você falou,
É claro, às vezes o espírito vem nervoso, ele quer falar algum palavrão, mas lembra que esse palavrão também está no repertório do médium, tá? Ok, né? Não é que ele é um santo, mas aí ele sabe que ali ele vai ter que censurar, ele vai ter que trocar. Então, ao invés dele xingar, ele pode falar, eu estou com uma vontade de te xingar, mas ele não vai xingar. Agora, eu acho que o que ele está falando aí é que o médium, ele precisa, né, ter essa ligação com os espíritos amigos. Por isso que o médium tem que ser bastante vigilante, para que a comunicação possa sair com mais fluidez possível, para não dar essas interferências. Porque o médium sempre dá interferência. Ontem aconteceu uma coisa tão interessante, no grupo do COEM, né, Mário? Eles estão novatos, né? Eles ficaram 2 anos no online, agora que eles foram presencial. Então, aconteceu um fato que eu ainda hoje comentei com o Antônio. É um rapaz, é um jovem, né? Que está participando conosco. E a mediunidade está desabrochando agora. E ontem ele sentiu o espírito chegando, segurou na mão dele, ele captou a ideia do espírito, tanto é que depois ele contou para nós, mas ele não falou. Aí ele só me chamou e falou, eu percebi isso assim, assim. Aí eu comecei a fazer oração em virtude do que ele havia me falado, para o espírito. Aí o espírito teve vontade de chorar, e chorou, e ele... Aí depois ele falou assim para mim, mas eu tenho vergonha de chorar. Aí meu coração até cortou, sabe? Porque eu pensei, gente, é homem, é jovem, tá lá a primeira vez, assim, as primeiras vezes, lógico, né? Com pessoas que agora bem dizer que ele está conhecendo, né? Eu falei, Tony, olha como que é complicado o médium, né? Então é um aprendizado. Ele deu interferência? Ele interferiu na comunicação, ele interferiu. Mas é lógico, ele está aprendendo tudo, né? Então, é esse tipo de interferência, viu, Verinha? Ele está aprendendo, lógico, vai chegar a hora que ele vai... Eu brinquei com ele e falei assim, o que médio mais faz é chorar, meu filho. Você pode perder na vergonha. Então, houve interferência na comunicação, é como se não tem Wi-Fi ali. Aí ele brecou. Tanto é que ele captou tudo e ele contou. Aí sim, quem estava contando era ele. Só que ele contou o que ele percebeu e viu, né? Mas ele bloqueou a comunicação, né? Não sei se eu ajudei alguma coisa aí. Ajudou sim, Marlene. Acho que sim. Tá claro, Vera? Então, beleza. Vamos dar sequência aqui? E aí a gente vai falando, que ele vai continuar nessa mesma linha aí. Vamos lá. Os médiuns levianos e pouco sérios, portanto, atraem espíritos da mesma natureza. Eis porque suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem ordenação e, às vezes, muito heterodoxas do ponto de vista espírita. Certamente podem dizer, e por vezes dizem muitas coisas, mas é sobretudo neste caso que se torna preciso um exame severo e escrupuloso, porque, de permeio a coisas boas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma calculada perfídia fatos controvertidos, afirmações mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos ouvintes. Deve-se, então, suprimir toda palavra ou frase equívoca, e não conservar do ditado senão aquilo que é aceito pela lógica ou que já foi ensinado pela doutrina. As comunicações dessa natureza não são de temer senão pelos espíritas isolados e pelos grupos recentes, ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões em que os adeptos são mais adiantados e adquiriram experiência, por mais que a gralha se enfeite, precisa subir um pouquinho, por favor, com penas de pavão, será sempre impiedosamente desmascarada. Não falarei dos médiuns que gostam de pedir e escutar comunicações obscenas. Deixemos satisfazer-se na companhia dos espíritos cínicos. Aliás,
As comunicações dessa ordem, por si mesmas, buscam a solidão e o isolamento. Em todo caso, não poderiam senão provocar o desdém e o mal-estar entre os membros dos grupos filosóficos sérios. Mas a influência moral do médium se faz sentir realmente quando este substitui suas ideias pessoais pelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando extrai de sua imaginação teorias fantásticas que ele próprio, e de boa fé, julga provirem de comunicações intuitivas. É então de apostar-se 1000 contra 1, que estas não passam de um reflexo do espírito do próprio médium. Acontece até o fato curioso que a mão do médium, por vezes, se move quase que mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. É contra essa pedra de toque que se vem quebrar as imaginações jovens e ardentes, porque arrastadas pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, desconhecem o ditado modesto de um espírito sábio e trocando a presa por sua sombra, a substituem por uma paráfrase impolada. É contra esse escolho temível que igualmente vem chocar-se as personalidades ambiciosas, e em falta de comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como obras daqueles espíritos. Mário, você só vê aqui, por favor. Eis porque é necessário que os chefes de grupos espíritas possuam um tato fino e uma rara sagacidade para discernir entre as comunicações autênticas e as que não são, e para não ferir os que se enganam a si mesmos. Muito bem. Profundo, né? Ele vai aprofundando, ele vai mexendo o doce aí, vai ficando bom. Ele começa aqui falando da sintonia, né? Ele termina aquele parágrafo que a gente falou, o último lá, falando que em geral os espíritos chamam semelhantes, né? E aí ele fala da sintonia ali, que os médios levianos e pouco sérios atraem espíritos da mesma natureza, levianos e pouco sérios. Aqui só queria fazer uma parte do meu entendimento aqui, vocês fiquem à vontade para complementar, discordar ou não. O que ele está falando aqui da sintonia espontânea. É aquela sintonia que acontece entre médium e espírito, que o espírito se aproxima do médium em condições comuns, né? Porque senão vai acontecer assim, a estranheza que a Vera colocou, né, de falar assim, poxa, mas eu vou na reunião espírita, se eu sou médium, e normalmente eu só recebo espírito sofredor, né, espírito enraivecido. Por quê? Porque o nosso modelo de reunião acaba sendo reunião de socorro, reunião de desobsessão, né? Então, a maioria dos espíritos que a gente está tratando ali, está cuidando ali, são esses espíritos que necessitam desse apoio. Então, não é disso que ele está falando. Tá? Não é disso que ele está falando. Porque esse aqui, a gente fala assim, a gente não faz reunião de evocação. Não, a gente não faz evocação direto mais, não é comum fazer como Kardec fazia. Quando eles evocavam, também eles evocavam personalidades que eram espíritos melhores, ali mais avançados, mas também assassinos, suicidas, enfim, seres de todas as naturezas. Então não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos lá, fora da reunião ou nas comunicações espontâneas, né, o que esse médium tem de sintonia? E aí vai depender muito dele. Né? É isso que ele está se esforçando para colocar para nós aqui, o Erasto. Né? Essa condição moral do médium, esse desejo dele se melhorar, que é o amolar a enxada, vai fazer com que ele tenha sintonia com espíritos mais elevados. Isso na questão natural. E no trabalho ali, no nosso caso hoje, que é o nosso trabalho, na maioria das casas, é de socorro e desobsessão, ali eu vou trabalhar com quem precisar. Né? Então ele vai fazer essa colocação aqui. Fala das comunicações hipócritas aqui, dos espíritos que vêm para enganar e tudo mais, e ele faz uma ressalva. Ele vai falar que essas comunicações, quem tem que temer essas comunicações são alguns grupos aí. Os espíritas isolados, ou seja, aquele que está fazendo lá sozinho, na casa dele, sem um amparo maior, sem um apoio de um grupo maior. Os grupos recentes ou pouco esclarecidos, né, que são facilmente aí joguetes desse tipo de situação. E ele vai falar que os mais adiantados não têm esse perigo, né, porque eles vão fazer o exame crítico, eles vão olhar, eles vão avaliar tudo isso e a experiência vai fazer
com que eles desmascarem esses espíritos hipócritas que vão ali para apresentar teorias absurdas, né? Ou criar um processo de fascinação, essa coisa toda. Mas ele já deixa esses cuidados aqui, ele deixa essas situações expostas aqui, né? E aí ele ainda vai falar de uma classe de médiuns que gosta de receber essas comunicações exóticas, ele falou, chama aqui de obscenas, né? Então você vai ter grupo ali que as pessoas acabam se fascinando, né? E o espírito vai se miscuindo ali, e aí ele vai dominando, e daí a pouco ele está colocando coisas absurdas, coisas até obscenas e hipócritas, e o grupo vai engolindo, como se fosse natural. Então esse é um cuidado aqui. E aí ele vai falar dessa influência, né, que faz sentido quando o médium troca também as ideias do espírito pelas ideias dele. Então é o médium que já está ali descontrolado, né, ele já está querendo impor, ele está querendo... ele fala aqui para nós que às vezes o espírito vem, o espírito sabe, e traz uma mensagem simples, mas o médium é como se assim, eu não vou dar uma mensagem simples, entendeu? Eu sou melhor do que isso. Ele esquece que o conteúdo da mensagem é o que interessa, ele esquece que a profundidade da mensagem é o que interessa. E aí ele começa a rebuscar a mensagem, né? Então ele vai colocar para nós aqui. E essa é uma grande interferência. Essa é uma grande interferência. Então ele troca as ideias que ele acha que são simples por ideias dele, que são mais sofisticadas, obviamente na ilusão dele, né? E ele destrói aquilo que o espírito queria falar. Quantas vezes a gente pega uma mensagem pequena no Evangelho segundo o Espiritismo, na revista, qualquer lugar, né? E você olha ali e você fala, nossa, olha como ela é profunda, olha, né? E o espírito de maneira simples, de maneira clara, porque isso foi uma coisa que os espíritos superiores sempre nos informaram. O espírito superior, ele é claro, ele é simples na comunicação dele. Ele não é aquele espírito que você precisa de um dicionário do lado para poder entender o que ele está falando. Então, a maioria das vezes, eles passam uma ideia muito clara. E tem uma situação também que a gente está vendo nessas dissertações aqui, quando a gente cai naquelas dissertações morais, que muitos deles trazem um componente atemporal, né? Um componente incremental de compreensão. Então, você lê aquele texto hoje, você compreende algumas coisas. Amanhã você lê, você compreende outras coisas. E assim vai. À medida que a gente vai se aprofundando nos estudos e naquele texto, você vai descobrindo uma porção de coisa. Às vezes o texto é pequeno, mas ele dá horas e horas e horas de análise e de reflexão. Então ele vai nos trazer isso daqui. Vai falar do entusiasmo dos médiuns, né? Os iniciantes principalmente, que começam aí a ficar meio cegos, né? pelo brilho dessa atenção que eles chamam, né? E aí vem essa necessidade de erudição, de querer mostrar o tanto que eles são bons para receber essas comunicações, ou querem modificar, empolar a linguagem do espírito para fazer com que ele pareça um espírito mais elevado do que ele quer parecer ali, sendo que é a ideia que interessa. Então ele vai trazer bem para nós isso daqui. Quando ele está falando dos hipócritas lá, que ele fala dos isolados, ele vai falar, inclusive, que esses espíritos que vêm com o processo de fascinação, normalmente eles querem isolar o médium ou o grupo. Por que eles querem isolar? Para evitar o exame crítico. Então ele começa a isolar, olha, esse grupo tem que ficar aqui recebendo essas ideias, não passa para frente que as pessoas não estão preparadas para entender, e daí ele joga o grupo numa fascinação, ou o próprio médium sozinho num processo de fascinação, e aí está feita a confusão. Porque depois é um processo extremamente difícil de você desembaraçar esse processo obsessivo aí. No final desse trecho, ele vai deixar aqui uma advertência aos chefes de grupos espíritas, né, aos dirigentes, aos coordenadores de reuniões, né, que eles precisam ter esse tato fino, né? Tem que ter essa rara sagacidade para poder discernir entre as comunicações que são autênticas e as que não são, para não ferir os que se enganam a si mesmo. Então, ele vai levantar essa necessidade aqui. Volto a dizer, na condição das nossas reuniões atuais de socorro e desobsessão, isso é menos importante, penso eu, tá? E depois vocês me corrigem se eu estiver errado no meu pensamento. Porque você não vai ficar criticando as comunicações, nem fazendo exame crítico de comunicação de espírito sofredor, que está ali no socorro, ou de obsessor, ou daquele que veio junto daquele processo para ser socorrido. Ele está ali mais num processo de expressão, de diálogo, de doutrinação, do que querer passar uma mensagem. Quando que nós vamos fazer o exame crítico, sob o meu ponto de vista? Quando vem, por exemplo, um mentor da casa, alguém que se coloque como um mentor,
Aí você tem a obrigação de analisar aquilo e olhar. Olha, é o mentor da casa mesmo que veio, né? Está com esses caracteres, tem alguma coisa, não tem? Né? Então, quer dizer, aí você é obrigado assim, é recomendado por Kardec que a gente faça. Né? Mas a gente não pode misturar o que está aqui e tentar levar para as nossas reuniões de desobsessão e socorro, que é um pouco diferente o esquema ali. Concordam? Mário, Pois não. e esse segundo parágrafo esclareceu bem a minha dúvida que eu tinha. Foi ótimo. Ah, que ótimo. Beleza? Vamos lá. Vamos para o finzinho dele aqui. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, senão aquilo que vos é uma evidência certa. Desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Mais vale repelir 10 verdades que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria poderias edificar todo um sistema que se esboroaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça, ao passo que se hoje rejeitardes certas verdades, porque não vos parecem demonstradas clara e logicamente, em breve um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá atestar-vos a sua autenticidade. Não obstante, ó espíritas, lembrai-vos de que há o impossível para Deus, de que não há o impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. Agora, o espiritismo está bastante espalhado entre os homens e moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não mais sejam constrangidos a utilizar maus utensílios, médiuns imperfeitos. Agora, portanto, se um médium, seja ele quem for, por sua conduta ou por seus costumes, por seu orgulho, por falta de amor e de caridade, der motivo legítimo de suspeita, repele suas comunicações, pois há uma serpente oculta na relva. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos espíritos. Erasto. Muito bem, vejam que ele é firme, né? Ele é firme ali nessa recomendação final ali. Se você está em dúvida, deixa de lado. Deixa ali de lado essa situação. Aqui nós encontramos a frase famosa de Erasto, está nessa mensagem aqui, né? Que é aquela de é preferível repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. Essa frase a gente repete o tempo inteiro, muitas vezes a gente não sabe onde ela estava. Está aqui, nessa mensagem aqui, que Erasto está fazendo para nós ali. Então ele vai falar, principalmente quando chega uma opinião nova, alguma coisa que é diferente, que você tem que passar pelo crivo da razão. E é isso que a gente faz uma crítica a muitas obras, né, tidas como espíritas hoje, que as pessoas colocam e outras estudam. Então, às vezes é um romance que traz conceitos novos e aí as pessoas estudam aquilo como se fosse material doutrinário sem passar por esse crivo da razão, sem checar se isso aí tem concordância de outros espíritos ou não. Né? E aí vai ficando complicado, vai ficando difícil de você, porque vira uma miscelânea, né, de entendimentos e aí ninguém chega a lugar algum. Eles estão fazendo aqui, ele está fazendo no final aqui dessa mensagem, é uma referência a esse tipo de coisa. Né? O cuidado para não criar um sistema a partir de uma opinião, de uma ideia esdrúxula, uma ideia que não passaria pelo crivo da razão, daqui a pouco você cria todo um sistema que ele não suporta a primeira verdade que acontece. Então, no nosso caso, cria-se um sistema, você vai olhar, ele é antidoutrinário. Ele está ferindo conceitos básicos da doutrina. Ele está contrário ao que está lá na codificação. Se ele está contrário lá, a gente tem que tomar um cuidado, né, excepcional com relação a isso. Quem está aí para corrigir essa obra tão monumental que Kardec colocou, com tantos espíritos e com tanto cuidado científico ali? Não é que não possa ser modificada, mas ela tem que ser feita com extremo cuidado. É isso que eles vêm trazer para nós aqui. Ok? Podemos ir para a próxima? Está bem claro, né? O Erasto foi tranquilo aí nessa daí. Vamos para a próxima, porque
Ela é bem interessante. Vamos lá. Transportes de objetos e outros fenômenos tangíveis. Sociedade Espírita de Paris, médium, Sr. Dumbel. Para obter fenômenos desta ordem, é necessário dispor de médiuns que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso dos mesmos, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor com profusão seu fluido animalizado. As pessoas cuja natureza é impressionável e cujos nervos vibram... Mário, tem como aumentar um tiquinho? Acho que hoje eu estou meio... Ai, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui também. As pessoas cuja natureza é impressionável e cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, as quais a influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiums para efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase que inteiramente desprovido do envoltório refratário que isola esse sistema na maior parte dos outros encarnados, as torna adequadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com uma criatura dessa natureza, e cujas faculdades outras não são hostis à medianimização, mais facilmente serão obtidos os fenômenos de tangibilidade. As pancadas nas paredes e nos móveis, os objetos inteligentes e até a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. A fortiori, obter-se-ão esses resultados se, em vez de um médium, dispusermos de vários igualmente bem dotados. Mais um tiquinho aqui. Mas da produção desses fenômenos à obtenção dos de transporte de objetos há um mundo, pois, nesse caso, não só é mais complexo e mais difícil o trabalho do espírito, mas, além disso, o espírito não pode operar senão através de um único aparelho mediúnico, isto é, vários médiuns não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Ao contrário, acontece até que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava radicalmente o trabalho deste. Por estes motivos, que, como vedes, não deixam de ter importância, acrescentai que os transportes de objetos sempre precisam de uma concentração maior e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos e que, finalmente, estes não podem ser obtidos senão com os médiuns mais bem dotados, aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico esteja mais bem condicionado. Muito bem. Vejam só que ele vai falar para nós aqui dos fenômenos, dos transportes de objetos e outros fenômenos tangíveis. Ele começa a falar aqui que para fenômenos dessa ordem aqui, você precisa dos médiuns dotados do mais alto grau de faculdades mediúnicas, né? Mediúnicas, na verdade. De expansão e penetrabilidade. Então, ele começa a falar aqui da especialização desse tipo de mediunidade ali, né? Ele precisa projetar ao seu redor ali com profusão esse fluido animalizado para que esse fenômeno ocorra. Ele continua falando aqui, classificando como é que seriam esses médios, né? Então, as pessoas cujos nervos são o menor sentimento ali, a sensação, então eles são os mais adequados para mediunidades de efeitos físicos em geral. E aí ele vai falar ali, efeitos físicos de tangibilidade e transporte é diferente, precisa de ter um médium específico para isso, né? E aí ele vai falar ali, que ele tenha quase inteiramente desprovido o envoltório refratário que isola o sistema na maior parte dos fenômenos. Esse sistema de expansão ali, de profusão, de expansão ao seu redor com profusão do fluido animalizado. Então, quer dizer, é raro você encontrar médiums desse jeito. Ele faz uma colocação aqui, que
quando você tem vários médiuns de efeitos físicos, que vão fazer levitação de objeto, que vão fazer, às vezes, até a tangibilização de perispírito, que vão fazer tocar instrumentos, que vão, enfim, vão fazer vários processos de fenômenos de efeitos físicos, bater porta, abrir porta, arrastar móveis, aquela coisa toda. E que, nesse caso, dessas manifestações de efeitos físicos, você soma a mediunidade, você soma a quantidade de fluidos. Então, se você tem vários médiuns de efeitos físicos num lugar só, essa emanação fluídica, ela vai, desse fluido animalizado, ela vai se somar e vai acontecer mais facilmente esse fenômeno. Então, veja só, que interessante. Só que no caso do transporte especificamente, que é o que ele está colocando aqui, não funciona dessa maneira. Então, ele começa ali no terceiro parágrafo dizendo o seguinte: a produção de fenômenos de obtenção de transporte de objetos e os fenômenos de efeitos físicos, entre um e outro há um mundo. Então, é uma diferença enorme. Porque a gente pode imaginar que o transporte de objetos, ele é um fenômeno de efeito físico, mas a gente pode tentar classificar ele junto com os demais. E aqui o que Erasto está fazendo é demonstrando que não. Esse aqui é específico. E se a gente for parar para pensar, a gente já imagina, assim, só no pensamento lógico, o grau de dificuldade que tem esse fenômeno, né? Imagina você pegar essa caneta que eu estou na mão, desaparecer com ela daqui e aparecer com ela lá na sala. Eu estou no quarto agora, tem que explicar isso também, que você não sabe onde eu estou. Né? Então, o que acontece? Imagine que é muito mais difícil do que levantar apenas a caneta. Então, você tem operações muito mais complexas para fazer desaparecer essa caneta aqui, né, de alguma maneira, que a gente não sabe, os espíritos não detalharam esse processo ainda, nós não temos nem condição, nós não temos leis físicas, né, para poder entender esse processo, como ele funciona. Né? Então, a complexidade desse processo é tamanha, né, que ele classifica aqui como há um mundo de distância entre levantar um objeto, a fazer um fenômeno qualquer de efeito físico e fazer o fenômeno de transporte. Coloca aqui ainda que no caso do fenômeno de transporte, ocorre de 1 para 1. Então, o espírito e o médium altamente especializado para fazer essa operação. Então, que você não soma os fluidos. Muito pelo contrário. Se você somar esse fluido, o fenômeno não vai acontecer. E a complexidade do fenômeno, ele continua dizendo aqui, ela é tamanha que se você não tiver um ambiente muito propício, ele também não vai acontecer. Então, ele fala aqui que se você tiver ali pessoas antipáticas ao espírito, ao fenômeno, ao processo, elas vão impedir que ele aconteça. Né? Então, veja aqui o grau de dificuldade. Por isso que é um fenômeno raríssimo. Né? E aí, por isso que a gente também fala bastante da preocupação que a gente tem do médium que se expõe, principalmente esses médiums altamente especializados. Certo? Porque você começa o seguinte, você tem um médium que faz sessões de transporte, e aí ele começa a atrair pessoas. Né? E aí ele é tocado, né? Ele está se expondo. Qualquer pessoa que se expõe, no fundo, ela tem uma preocupação. O que essa plateia vai dizer de mim? Né? Então, é uma preocupação natural de qualquer pessoa. Poucos são os que falam, o fenômeno não é meu, se vocês quiserem vir aqui do Brasil inteiro, mas pode ser que não aconteça nada, vocês vão embora para casa e voltam amanhã, se vocês quiserem. Né? São poucos os que fazem isso. Então, qual que é o grande problema desse tipo de médium? É ele, num determinado momento, provocar algum processo para não passar esse desconforto de não acontecer nada. E veja a dificuldade desse fenômeno. Então, a gente vê muitas... hoje é menos, mas eu me lembro quando eu era garota, aparecia muito no Fantástico. Pessoas que mexiam lá no algodão e tiravam rosas. Vocês lembram disso aí? Tiravam coisas, né? Coração, tiravam uma correntinha de ouro de alguém e não sei o quê. Então, aparecia direto. Hoje eu acho que são menos lugares que você encontra esse tipo de mediunidade. E aqui o Erasto está trazendo para nós o porquê, né, que isso é raro. Ele está mostrando, você precisa de um médium específico, você vai fazer só o espírito com esse médium, as condições têm que estar muito bem adequadas. Né? Quando ele fala aqui dessa projeção desse fluido animalizado aí, que ele não pode nem ter aquela condição física refratária que todo mundo tem para poder emitir isso. Né? Por isso que esses médiums, na hora que terminam, eles estão exaustos, absolutamente exaustos, porque imagine o volume, né, de fluido animalizado que ele tem que doar para que esse fenômeno aconteça. Então é muito raro, é isso que ele está colocando aqui, né, que precisa de uma concentração maior
né, e de uma difusão de fluidos que não podem ser obtidos senão por médios mais bem dotados, né, aqueles que, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico esteja mais bem condicionado. Então, depende desse aparelho do médium, é muito raro, e você precisa do ambiente correto para acontecer isso. É isso que ele está nos dizendo aqui nessa primeira parte aqui dessa comunicação. Comentários? Não? Não estão tendo comentário nenhum. Ou o negócio está muito claro ou ninguém está entendendo nada. Vamos lá. Em geral, os casos de transporte de objetos são e continuarão sendo muito raros. Não necessito demonstrar-vos porque são e serão menos frequentes que os outros fenômenos de tangibilidade. Do que vos digo, vós mesmos deduzireis. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que não só nem todos os médiuns são adequados, mas nem todos os espíritos podem produzi-los. Com efeito, entre o espírito e o médium, entre o médium influenciado, deve existir certa afinidade, certa analogia, numa palavra, certa semelhança que permita a parte expansiva do fluido perispíritico, nossa, não consegui falar, do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que quer fazer um transporte de objetos. Essa fusão deve ser tal que a força resultante, por assim dizer, se torne uma, da mesma maneira que uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco, um só clarão. Por que tal união? Por que tal fusão? Perguntareis. É que, para a produção de tais fenômenos, é necessário que as necessidades do espírito motor sejam aumentadas por algumas do medianimizado. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado e, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a impregnar-se dele. Só então pode ele, por meio de certas propriedades do vosso meio ambiente, desconhecidas por vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e os próprios encarnados. Tudo bem. Vejam aqui que ele vai mostrar que nós precisamos, para que esse fenômeno ocorra, de ter uma afinidade muito grande entre o espírito e o médium que está produzindo e que tenha semelhanças, né? Semelhanças fluídicas, de alguma maneira, entre esses dois, para que possa se operar esse fenômeno. Ele vai falar aqui que, na verdade, esses fluidos perispiríticos, né, eles têm que se misturar, têm que se unir, têm que combinar. Então, veja a dificuldade de se fazer isso. Aí, quando eu estava lendo isso aqui a primeira vez, me remeteu a um transplante de órgãos, né? Então, às vezes, o transplante ele tem que ter muita compatibilidade, às vezes não, todas as vezes, ele tem que ter muita compatibilidade entre o doador e o receptor, né, para que aquele órgão não seja expulso. Então, aqui a gente está falando dessa afinidade, dessa semelhança, tem que ser muito compatível essa junção desses fluidos aqui. Né? Então, aí, para que ele se forme uma, para que o encarnado vai doar esse fluido animalizado, que tem que ter essa afinidade com o espírito, para que ele possa operar com esse material, uma vez que ele é o espírito, é o motor desse processo, é ele que idealiza, é ele que executa esse processo. Então, ele tem que haver essa situação de semelhança, de sintonia, né, de ambiente correto para que isso ocorra. E ele vai mostrar ali, né, que essa emissão do fluido vital é apanágio do espírito encarnado, é exclusivo do encarnado. O espírito não vai fazer isso, ele não tem um organismo, ele não tem um corpo físico para emitir um fluido vital. Então, ele fornece o fluido vital e o espírito vai, através de leis, né, de modificações, de propriedades do nosso meio ambiente que são desconhecidas para nós, ele vai operar esse fenômeno. Então, veja só, ele está colocando aqui que esse fenômeno ele é tão raro, tão difícil de se fazer, tão complexo, essa é a palavra, ele é tão complexo que ele usa situações, propriedades do nosso ambiente e leis que nós não conhecemos. Então, não dá para você tentar explicar o que está acontecendo. Ele só acontece. Ele só acontece. E ele vai dizer aqui que por isso que é muito raro.
né? Ele vai continuar sendo muito raro ali por conta dessa complexidade que ele apresenta. Ok? Mário, Pois não. é interessante porque essa possibilidade, né, de você ter um objeto num ambiente e ele, né, ser transportado para outro, isso se manifesta no desejo inconsciente, né, porque a gente vê isso em desenho animado, né, que projeta, assim, situações futuristas, em filmes, né, o homem usando uma máquina para fazer desaparecer, desintegrar aquele objeto, e ele surge num outro ambiente, né? Então, olha como é interessante, por mais que isso não seja um fenômeno raro, um fenômeno mediúnico, mas como que isso está no inconsciente, né? Porque de onde surge essa ideia? Eu fiquei pensando aqui agora. Não é interessante? Soraya, é muito interessante, porque se a gente for ver a ficção científica, ela, na verdade, ela antecipa as coisas que vão acontecer. E não é difícil a gente elaborar um pensamento imaginando que são espíritos que têm alguma lembrança de situações que eles já viveram em mundos mais evoluídos, né, e que trazem para cá. Então, quer dizer, ele não conhece as leis, ele não sabe que jeito que, né, de que forma isso ocorre, mas ele sabe que pode ocorrer, né, e aí começa a ter essas ideias, a desenvolver essas ideias. Pensando sobre isso aí, eu já pensei sobre isso outras vezes, e eu pensei assim, poxa, para nós é tão difícil porque nós não conhecemos as leis, nós não conhecemos aqui nem todas as condições do nosso ambiente, né, as propriedades do nosso ambiente que poderiam permitir isso, e nós temos um corpo físico que, se ele se desintegrar, você não consegue integrar ele de novo. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ninguém jamais conseguiu pegar uma folha, desintegrar a folha e fazer a folha ter vida de novo. Você desintegrou, acabou. Né? Nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos conceber isso. Mas será que num planeta muito mais evoluído, onde a nossa condição material ela é muito mais sutil, isso não seja possível de se fazer? E eu não estou falando no mundo dos espíritos, porque no mundo dos espíritos, só com o perispírito, ele transporta de um lugar para o outro na velocidade do pensamento, correto? Todo mundo tem isso no mesmo grau, né? Agora, eu estou dizendo o seguinte, será que em algum momento no mundo onde nós estejamos encarnados, a coisa seja tão sutil que seja possível fazer isso? A gente não sabe. Será que eles dominam essa tecnologia para poder fazer esse transporte de alguma maneira? Não sei. Mas está aí, é o que você falou. Está nos desenhos, está nos filmes. Né? Quem lembra os teletransportes? Né? Está lá nos filmes do Star Trek, né? Que eles entravam numa máquina e se teletransportavam para outro lugar, né? Eu adoro viajar. Eu falava, puta, tudo que eu queria era uma máquina de teletransporte. Eu adoro viajar, mas eu odeio ficar 12 horas dentro de um avião. Então, se tivesse uma maquininha dessa, ia ser fantástica, né? Para a gente entrar aqui e pum, sair lá no outro lugar. Então, quem sabe um dia. É maravilhoso, Mário. Ia facilitar muito. Não é? Isso é muito bom mesmo. Então, quem sabe, né? Porque a ficção científica sempre traz isso. Coisas que hoje a gente está vendo aí, as pessoas já pensaram nisso quando não tinha tecnologia nenhuma para isso, não tinha condição nenhuma para fazer. Então, alguém pensa lá na frente e vai chegando um momento que essa ideia vai amadurecendo e vão surgindo, vai se descobrindo essas leis. Mas eu gosto de pensar que isso são lembranças, de alguma maneira, de coisas que a gente já viu e em outros mundos, nessas, né, nos desdobramentos nossos mesmo, às vezes no sonho você pode visitar isso ou ter essa informação de alguma maneira, né? Então, enfim, dá para a gente pensar a respeito disso. Né? Então, eu posso falar? Pode, claro. Então, esses efeitos físicos, médio de efeito físico, é muito raro, como está dizendo, né? Sim, sim. E o meu filho mais velho é. Só que eu descobri quando um irmão meu, em 2007, ele era mais novo que eu, 3 anos, morreu afogado. Uhum. E ele era padrinho do meu filho, e eles tinham muita conexão. Aí meu filho estava no rancho, a caminhonete andou um pouquinho sozinha. Depois, no apartamento dele, uma noite gotejou e também acendia e apagava as luzes. E o meu filho começou a entrar em desespero, porque ele não sabia como lidar com tudo isso que estava acontecendo. Aí fez um socorro para o meu irmão, ele foi atendido no centro espírita, acabou o problema para o meu filho. Olha só. Interessante. Aí são fenômenos de efeitos físicos, né? Eles são mais comuns, né, Vera?
do que o efeito de transporte aqui, né, que ele está colocando. Efeito físico que eu já contei para vocês aqui de um amigo meu que na casa dele copo sai voando, porta sai batendo, né, lá de Piracicaba. Foi a única pessoa que eu conheci de efeitos físicos. Agora você está falando aí, né, de fenômenos de efeitos físicos que aconteceram na sua família. O que ele coloca aqui é o seguinte: entre esses fenômenos que são mais comuns e um transporte, tem um mundo. O transporte é extremamente mais complicado, mais raro, e é assim. E aí ele está explicando aqui para nós, né, um pouco dessa mecânica e dessa necessidade de ter espírito e médium com essa sintonia, né, do ambiente estar muito propício, disso daí. E uma coisa, Vera, que também deixou claro aqui para nós, é que no caso dos fenômenos mais normais de físicos, as mediunidades se somam. Então, às vezes, você tem várias pessoas que estão doando aquele fluido, que tem essa capacidade de doar fluido para fazer fenômeno de efeito físico. Quando elas se encontram ali, isso soma e faz o fenômeno acontecer. Né? No caso do transporte, não é isso que acontece. No caso do transporte, é 1 para 1 e tem que estar tudo justinho, senão não faz. Né? Então, o tamanho dessa confusão que é aí. Então, acho que nós vamos demorar um pouco para viajar de teletransporte, viu, Soraya? Não vai dar para ser tão rápido, não. Agora, da Vera contar, eu lembrei também. A minha filha mais velha, ela morava na cidade de Icém, né, lá perto do Usina do Maribondo. E o pai, o meu genro, tinha ido embora para trabalhar lá em Angola. E o pai dele faleceu, ele não viu o pai, né? Aí passou uns tempos, os meninos começaram a sentir, assim, uns ficavam mudos, não sabia falar, não sabia rezar, um viu o avô saindo de dentro dele. Aí a minha tia ficou desesperada. Ele ligou para ele lá em Angola e falou: dá um jeito aí, dá um jeito. Ele era muito católico, não acreditava, né? Aí ela falou: que jeito que eu vou dar? Pede para a dona Adelaide. Aí a filha ligou, pediu para a Adelaide, aí ela pediu no centro que ela ia lá na dona Nina. Aí ele disse que ele veio, aí uma pessoa recolheu ele, acho que era pai dele ou mãe, não sei. Aí passou uns tempos e voltou. Aí o Rafael veio, ele estava de folga, cada 3 meses ele vinha. E ele deu aquela malária e veio ficar uns tempos lá em Icém. Aí ele falou assim: você dá um jeito de chamar o seu Zé aqui para benzer essa casa. Aí era um senhor de 80 anos que tinha um centro lá. Aí ele foi lá e falou assim: olha, eu não benzo, eu só dou passe. Você vai lá no centro. Aí ele: não, mas o senhor vai benzer minha casa. Aí ele entrou para dentro dos carros, levou ele dos cômodos tudo da casa, benzeu. Aí na terça-feira era dia de trabalho, aí a gente foi lá. Eu estava lá na casa deles, aí ele queria que o pai dele conversasse com ele. Mas aí o senhor do centro não estava muito bem, ele não quis receber. Aí quando foi na outra terça-feira, tinha no outro centro, umas amigas da nossa que trabalhava no centro. Aí ele falou: marca lá na Zezé para nós ir lá. Aí marcou. Aí na terça-feira seguinte a gente foi, chegou lá e ele falou que ele estava olhando os filhos dele, porque ele não estava lá, ele foi tomar conta dos filhos dele. Uhum. Aí elas doutrinou ele, falou: não, o senhor está pensando que está ajudando, o senhor está atrapalhando, não pode. Aí Deus ajudou que a pessoa que catou ele aqui em Franca pegou ele lá e levou embora. Dessa vez para cá, graças a Deus, não teve mais nada, não. Já. Aí ele fala que o pai dele ganhou salvação. Aí depois que mudou para cá, a gente ia no doutor Alonso Genão, contava para ele, porque não podia falar espiritismo, que era feitiço. Uhum. Aí depois que ele começou, aí parece que entendeu um pouquinho, ele começou a ir lá no IMA, e ele fez muita cirurgia lá e sarou de tudo que ele tinha. Agora, ele vai lá direto, até toma passe, sabe? Mas a minha tia precisava de ir em trabalho, assim, de desobsessão, ele não deixa ela ir. É. Eu falei para ela outro dia, falei: não, mas tem que dar um jeito aí, porque ela anda doentada e já foi mandada ela ir e não vai. Vamos fazendo a distância para ela, né, dona Nora? Né? Vai tocando o barco aí. Mas é isso aí mesmo. Esses casos vão acontecer, né? E aí vão acontecer esses fenômenos de efeitos físicos aí, que são mais comuns, e o transporte aqui menos comum. E aí, para a gente fechar aqui esse texto,
Tem mais um trechinho aqui, mas aí eu vou só a gente comentar aqui, a gente não precisar de ler, tem mais uma meia página só. Ele vai colocar ali que enquanto os de tangibilidade são mais frequentes, esses são muito raros, né? Como a gente está falando aqui, Dona Nória colocou aqui a situação dela, a Vera também, né? E ele vai colocar ali que normalmente se dá em um ambiente mais reservado, então com menos pessoas. É muito difícil fazer isso com o público. Então ele coloca aqui o cuidado que se deve ter com esse tipo de manifestação, né? Porque você tem que tomar muito cuidado e partir do pressuposto que não é um fenômeno espírita que está acontecendo ali, pela raridade dele. Então, eles tinham esse cuidado lá e a gente tem que ter até hoje, né? Naquela época começou a aparecer muitos, então muitos mágicos, prestidigitadores, acho que chamava isso, eles ilusionistas, né? Eles começavam, naquele momento que estava muito ali, né, em ebulição a questão espírita, eles começavam a colocar que isso eram fenômenos espíritas e aí levava ao descrédito, porque muitas vezes eram desmascarados. Então o Erasto está dizendo aqui, olha, muito cuidado com esse tipo de fenômeno, ele tem essas características, então você tem que observar e tem que redobrar o cuidado quando se fala em transporte. Por isso que ele está trazendo aqui essa complexidade que é. Ele fala assim que se você tem que ter esse cuidado, também você não pode repelir tudo, porque o fenômeno de transporte, ele existe, ele é um fenômeno espírita que ocorre, mas com toda essa situação que ele colocou anteriormente, né? E para que ele serve? Ele serve para poder convencer os incrédulos, né? Ele vai nos dizer aqui que esses fenômenos são úteis para convencer esses incrédulos, porque muita gente não tem outro meio de convicção inicial que não seja ver um fenômeno, né? Então a pessoa não acredita em nada do que está sendo colocado, e aí ele vê um fenômeno, ele passa a acreditar naquilo ali. Mas ele ainda coloca que o mais efetivo é você falar ao coração das pessoas, é levar a doutrina espírita a partir da sua essência filosófica e não dos fenômenos físicos, porque a raridade dos fenômenos faz com que fique muito frágil o fato do convencimento pelo fenômeno. E aquele que se convenceu pelo fenômeno, ele vai querer o fenômeno toda hora, senão ele não vai ficar convencido. Aquele que se convencer pela doutrina, aquele que se convencer pela filosofia da doutrina espírita, esse sim vai entender a lógica de tudo, e aí ele vai conhecer os fenômenos, né, porque os fenômenos são trazidos para que a gente possa desenvolver essa capacidade de entendimento de como funciona essa comunicação entre os dois mundos e até antecipar, quem sabe, essas situações do nosso próprio desenvolvimento aqui científico, né, do nosso progresso material aqui, que traz grandes benefícios aí para a população inteira quando uma grande descoberta é feita. Então, é uma forma até da espiritualidade nos auxiliar a pensar, a descobrir, a pesquisar essas leis novas, esses componentes novos do nosso ambiente que a gente sequer concebe hoje e tem conhecimento. Então, o objetivo final aqui, o Erasto vai fechar a comunicação dele falando que o objetivo final da doutrina espírita é reformar o ser humano, é regenerar o planeta Terra. E então que procuremos fazer isso a partir desse toque no coração com a filosofia da doutrina, né, compreendendo os fenômenos, mas não exigindo que eles aconteçam, dada esse nível de complexidade que eles apresentam. Ok? Algum comentário aqui para a gente finalizar? Se não, meninos... A dona Dalva escreveu aqui, maravilha o estudo. Boas essas mensagens, né, do Erasto? Sempre muito consistentes, né? Muito coerentes aqui. Bom, pessoal, então vamos fechando por aqui. Eu vou ficar 2 semanas fora. Semana que vem a Soraya assume o leme aqui do nosso barquinho de estudo. Depois a Marlene volta na outra semana e aí fazem as 2. E aí vamos que vamos, na outra eu já estou de volta. Então eu vou agora dar uma saidinha também para poder recarregar a bateria.